Eu sou Mary Del Priore, sou historiadora e escritora, adoro o que eu faço, e hoje nós tivemos o prazer de conversar sobre as grandes linhas que conduziram a formação das infâncias no Brasil, como elas se construíram socialmente, como elas foram impactadas por mudanças na sexualidade do brasileiro, comportamento de pais e da família. Foi disso que nós tratamos aqui. O Brasil é um país imenso desde o período colonial, nós temos realidades regionais muito diversas, então deveríamos falar em infâncias no plural sempre, levando em conta que foi um país agrícola até o início do século XX, e isso vai ter um impacto muito grande na história da infância, um país sempre muito desigual, com uma pequena elite. Nós falamos muito da elite, quer dizer, a televisão brasileira foca muito através de novelas e de séries, num Brasil bipartido, escravos e senhores, não foi assim. Nós temos uma classe média muito atuante, vamos chamar de média entre aspas, desde o primeiro censo demográfico, 1872, já fala que nós somos um país pardo, que foi uma descoberta recente agora do IBGE, nós somos pardos desde então, um país mestiço, e onde crianças pobres e escravizados vivem de forma muito semelhante. Nós temos aí a vida agrícola que dá a elas, eu diria, uma rotina que é muito semelhante. O impacto das famílias sobre essas crianças, muito importante também. Eu lembro que, de acordo com estudos, não só recentes, mas desde 1990, famílias escravas bem constituídas dentro das senzalas, portanto, uma atenção à criança. Eu lembro que o patriarcado africano vai dar uma contribuição importante no sentido de valorizar a criança. A criança é a encarnação dos avós. Mas se eu tivesse que dizer que há alguma coisa que iguala de norte a sul e de leste a oeste, é a criança no mundo do trabalho, o que foi rompido muito recentemente a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente em 2002, portanto muito recente. A criança no passado ficava de pé, livre ou escrava, ela ia ajudar, ela ia trabalhar. É óbvio que nas listas das senzalas no século XIX, aos 8, 9 anos, a criança já tem uma especialidade. Se ela tinha sido aprendiz de cocheiro, ela já é cocheiro, aprendiz de tropeiro, ela já é tropeiro, se ela está auxiliando na cozinha, ela já é mucama, ela tem uma especialidade. Mas a criança pobre, que é filha do agricultor pobre, que constitui a grande maioria da população brasileira, fosse ela cabocla, branca, pobre, descendente de português, o que fosse, ela também estaria ajudando no trabalho doméstico, e isso é muito interessante até o início do século XX. Se quem estiver nos ouvindo pegar os memorialistas dos anos 10, 20, 30, as crianças, na maior parte das vezes, eram alfabetizadas pelas mães e elas, desde o início, estavam trabalhando para o bem da casa. O trabalho era um valor comum, compartilhado dentro de casa. Então, nós temos essa integração no mundo do trabalho que expõe a criança, deixa ela muito vulnerável. Nós vamos ver que essa reurbanização do Brasil, com bota abaixo, logo depois da proclamação da República, vai encher os centros urbanos de crianças que vão oferecer algum tipo de trabalho, vão ser pequenos jornaleiros, engraxates. Nós vamos ter uma disposição dos industriais na época em formar os chamados pequenos aprendizes. O Liceu de Artes e Ofícios, que aqui no Rio de Janeiro está em ruínas, mas São Paulo é uma beleza de um espaço que foi recuperado, ele ajudava a criar essa mentalidade que existiu até bem pouco tempo de que o trabalho fazia bem para a criança. Isso é uma coisa interessante da gente ressaltar. Isso foi, de certa maneira, apropriado pela extrema-direita hoje no Brasil. Tem que ir trabalhar. Não, tem que entender que a mentalidade na época, com as famílias da época e naquele sistema econômico que havia, o trabalho era alguma coisa que não só trazia condições da criança se engajar profissionalmente mais à frente, pressupunha-se que a pessoa ia trabalhar até o final da vida, ela adquiria saberes, muitas vezes esses saberes vêm dos avós, vêm dos pais, é o caso das senzalas, onde é o avô que ensina a criança o métier que ela vai ter mais para frente. O trabalho dava também valores como responsabilidade,
sociabilidade, com essa urbanização cada vez mais acelerada que nós vamos assistir e que foi inclusive tema de muita melancolia de grandes escritores como Joaquim Nabuco, Oliveira Viana, o próprio Machado de Assis, a criança vai para a rua muitas vezes sem os pais, ela é abandonada na cidade e aí surge no vocabulário uma palavra que nós repetimos, sobretudo nos anos 80, sem nos darmos conta que ela já tinha 100 anos, é a palavra pivete, e esse pivete vai ser alvo de preocupação das autoridades, tanto jurídicas quanto médicas, porque o pivete não só ele rouba, ele causa danos à cidade, mas ele se prostitui. E aí ele começa a aparecer, o que é uma novidade, na literatura médica. O primeiro a tratar disso é o Dr. Ferraz Macedo, que faz um trabalho grande sobre prostituição no Rio de Janeiro e depois de trabalhar com a questão das mulheres mais pobres, mais ricas, vai se debruçar sobre essas crianças que são vítimas de perversos, né, segundo ele, de homens perversos e que em troca de vinténs de comida, e ele as descreve. São crianças magras, são crianças, eu achei interessante o detalhe de nariz escorrendo, remelentas, sujas, né, que em troca de presentes se deixam abusar. Então nós temos aí um primeiro retrato dessa prostituição infantil que junto aos jovens engraxates, os jovens aprendizes, está também circulando nas cidades e que vai começar. Primeiro, ela entra na mira das autoridades a partir da nossa Constituição de 1890, a Constituição pós-república, em que a criança de 9 anos já pode ser penalizada. A criança entra na mira das autoridades, ela se torna um criminoso potencial, depois disso volta atrás, e em 1915 nós temos então a primeira jurisprudência de punição a quem molesta as crianças. Quero lembrar bem, a quem estiver nos escutando, que crianças são indivíduos até 21 anos. Mas desde o período colonial que nós vamos ter, primeiro, já nas visitas da Inquisição, a questão da sodomia posta, quer dizer, crianças que são sodomizadas, meninas e meninos, são sodomizados, o inquisidor passa como gato por brasa, porque para ele não interessa a criança, nem o que aconteceu com a criança, porque ele certamente é um leitor da Bíblia, né? O inquisidor leu a Bíblia, e ele sabe que no Gênesis a pederastia está presente. As crianças eram oferecidas a convidados ou a inimigos da casa quando eles chegavam. Os inquisidores estão preocupados com o derramamento de sêmen, porque todo ato sexual tinha que obrigatoriamente ser voltado para a procriação. Então a criança é apenas um aparelho ali para prazer condenado, não pode desperdiçar sêmen, mas a criança é colocada de lado, quem é perseguido é o adulto. Mas à medida que a sociedade brasileira vai mudando, a criança vai mudando com ela. Se há um momento de inflexão, né, eu acho que há alguns momentos de inflexão aí que talvez valessem a pena ser lembrados. O primeiro deles é em que momento a criança entra na mira do médico como vulnerável sexualmente. Né? Como eu disse, tem esse grande estudo do Ferraz Macedo que todo mundo utiliza, mas a partir dos anos 20, nós temos não só uma preocupação do Estado em fazer cartilhas de formação sexual, veja só, isso é uma coisa interessante que está por trás também, né? As primeiras cartilhas de educação sexual. Por quê? Porque o Brasil está aí entre duas guerras, é um momento de enormes transformações econômicas, o Brasil está se industrializando, chegam os carros, chegam os aeroplanos, chega a telegrafia, chega o rádio, e há duas preocupações do Estado. A primeira delas, evitar que os meninos caiam naquilo que eles consideram uma doença, que é a homossexualidade, e que as meninas percam a virgindade antes do casamento, porque não virgens elas não casam, não casando elas não se reproduzem. O Brasil tem vazios demográficos que têm que ser preenchidos. Essa vai ser, inclusive, uma preocupação, inclusive, da ditadura militar. A partir dos anos 60 e 70, volto a dizê-lo, com a chegada da pílula anticoncepcional no Brasil, há uma grande transformação da família brasileira. Primeiro porque apesar da ditadura, os anos de chumbo foram também os anos de ouro da economia. Isso levou as mulheres para o mercado de trabalho, houve uma feminização enorme nas universidades, cursos que eram eminentemente masculinos se tornam femininos, direito, medicina, economia. As mulheres começam a sair mais de casa, anos 80, explosão de divórcios.
as crianças mais sozinhas em casa, as mulheres trabalhando, mas tem uma babá eletrônica. Essa babá eletrônica chama-se televisão. Não à toa, a televisão vai ser uma grande correia de outros valores. Se o valor antes era o trabalho, a cooperação, a família, agora o valor é consumo. Esses programas infantis vão ensinar a comprar a botinha de verniz, a boneca, a comida, e os pais, nesse momento, graças aos anos de ouro, estão entrando pela primeira vez uma coisa que também não existia antigamente, que é o shopping center, que é o hipermercado. E aí aquela figura da criança em cima do carrinho do supermercado, gritando e vando, porque quer o biscoito, quer o chocolate, quer o brinquedo no shopping. Então nós temos aí um novo perfil de família. Eu diria, pensando em por que é que, digamos, os setores conservadores da sociedade valorizam tanto esse tema, sem se debruçar sobre eles com seriedade, porque eles não apontam o dedo para pedófilos que devem estar na televisão, devem estar na política, devem estar pelos corredores do Congresso, enfim, figuras públicas. Mas eu acho que todo o empenho do conservadorismo é recuperar essa família perdida. Essa família não existe mais. Ela não existe mais desde que a pílula anticoncepcional chegou ao Brasil no início dos anos 60. É impressionante a gente ler os depoimentos, e eu os li, né, sobre as mulheres que começam a tomar pílula e que não o querem, porque o papel delas não é ser uma puta na cama com o marido, é ser uma mãe. Então, essa valorização da mãe, essa valorização da mulher em casa, dessa mulher que vai trabalhar e que acaba fugindo ao controle do homem, que foge, que ganha mais do que ele, que o deprime, o humilha e o torna violento. Quer dizer, eu acho que os conservadores entendem que isso é uma forma de equilibrar novamente a sociedade. Não será, porque ninguém volta para trás. As mudanças chegaram para valer, as novas gerações, milênio em diante, são absolutamente incontroláveis que estão na internet o tempo todo, papai e mamãe lá longe, quer dizer, fugiram completamente do controle, mas o discurso conservador serve para recuperar aquilo que eles falam tanto, é família, pátria e o que mais? Propriedade. E propriedade. Então, o que está faltando hoje, exatamente com essa coleção de demandas que a modernidade, essa supermodernidade liberal, financeirizada, o que você quiser, os adjetivos são múltiplos, nos levou a uma multiplicidade de propostas, nós não estamos conseguindo nos unir em torno de um projeto único. E isso fragiliza as democracias também, e é isso que nós estamos vendo no mundo todo. Eu penso que as redes sociais, ao mesmo tempo que elas horizontalizaram as relações de poder, elas, para as mulheres, sobretudo, foram uma força enorme, o movimento feminista ganhou muito com elas, deu voz a muitos grupos que não tinham voz, mas eu acho que no que diz respeito à infância, elas são um alimento e um veneno. São um alimento porque é inexorável, as crianças vão beber nessa fonte, mas são um veneno que elas estão tomando o tempo todo. Eu não sei o que é que vai sair daí. E eu entendo que a força dos movimentos conservadores seja de apelar aos pais, a essa velha, nostálgica família do século XIX, início do XX, para que eles interfiram. A pergunta que não quer calar é: onde estão os pais hoje? Eu acho que essa é uma questão que tem que ser colocada. Então, é interessante como a coisa do consumo, e eu volto a bater na questão do consumo. Criança brasileira passou de ser criança para ser uma consumidora. Ela não tem mais infância, ela tem hoje consumo, né? E isso refletiu brutalmente nas meninas e nas jovens brasileiras que hoje usam o TikTok para seguir influência, para comprar roupa que é feita por crianças na Ásia, por mãos infantis. Trabalho infantil do qual a gente falava para o período colonial, para o século XIX, hoje está sendo feito na Ásia, e a roupinha que elas vão comprar, né? Aí nas boutiques da moda, mais caras ou menos caras, mas é o acesso, é tudo que elas querem consumir. Quer dizer, elas estão se adultizando muito cedo, então essa adultização da menina, né, que nos lares muito pobres e muito sem socorro, acabam prostituindo a menina, porque é uma maneira dos pais se alimentarem, viverem, o que seja, né? Essa adultização é, infelizmente, um movimento que as redes sociais estão, mais uma vez, alimentando e envenenando. Nós estamos muito acostumados a falar da construção de papéis femininos. Raramente falamos da construção dos papéis masculinos.
Na construção dos papéis masculinos, que renderia, obviamente, um outro programa, é bom lembrar que homem no Brasil tem que ser homem. Homem não chora, bom cabrito não berra, homem tem que ter ereções permanentes, ele tem que ser forte, ele é o dono do pedaço, ele jamais vai desperdiçar a oportunidade de ter relações com alguém que para ele está se oferecendo sexualmente a ele. Então, isso é uma outra questão que não pode ficar fora desse imenso painel, esse imenso mosaico de questões que nós estamos nos colocando. Enquanto nós continuarmos construindo a virilidade dos nossos meninos, dizendo para eles, né, que aquele biluzinho que eles têm não serve só para fazer xixi, mas para outras coisas, e que eles devem usá-lo da maneira mais rápida possível e o quanto antes e de forma mais viril possível, nós vamos estar perpetrando esses tempos históricos que parecem não se diluir no tempo presente. Nós colocamos milhões de pessoas na rua na época do carnaval. Como é que nós não colocamos gente na rua numa passeata pela valorização da escola, pela valorização do professor, pela valorização do livro, pela valorização do conhecimento? Nós não fazemos isso, né? E os nossos meios de comunicação menos ainda, né? E as nossas universidades pecaram também por ficar isoladas numa torre de marfim, se negando a conversar com a sociedade, né? Um trabalho de história pode ser excepcional, ter 10 com distinção e louvor, como tese de doutorado, ele é intransponível para um leitor mediano. Os historiadores se negaram durante muito tempo a conversar com a sociedade, a contar das experiências, do que eles estavam descobrindo nos documentos sobre o passado dessa sociedade. Então, aí eu acho, eu não quero fazer o tribunal da história, mas eu acho que tem muita gente que deveria estar atuando. Mas alguém me falou recentemente de uma sociedade analgésica, uma sociedade que não quer ter esforço, não quer sentir dor, não quer. Né? Fica ali na posição do conforto, sem ver que está comprometendo gerações futuras, sem querer se responsabilizar por elas. Então, eu acho que nós temos realmente que começar a nos olhar no espelho. Eu termino Histórias Íntimas dizendo isso. Quem somos nós? Vamos nos olhar no espelho. Que hipócritas somos, né? Vamos continuar assim?